E hoje você vai aprender de uma vez por todas como executar o setup Trap, um dos mais pedidos aqui no canal. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje vamos falar sobre o setup Trap para Day Trade. Definitivamente esse daqui é um dos setups mais pedidos daqui do canal, junto com o IFR2 do Stormer, que vocês pediram muitas vezes. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo do IFR2, eu vou deixar no link aqui em cima, lá em cima onde está meu Instagram. Aproveita e me segue lá. Então o link está ali para você poder acompanhar. E já aproveita e vê os vídeos na sequência, porque tem muito vídeo para te ajudar a filtrar os melhores ativos para operar, como que você pode fazer para automatizar a estratégia no Profit para poder estudar e enfim, tá tudo ali, beleza? E se você estiver chegando agora, é claro que você ainda não tem seu mousepad na nota de R$1 milhão e nem a sua caneca trader, então dá uma olhada no link aí da descrição e vamos resolver esse problema. Vamos lá então, né? Eu acredito que se você tá aqui e você já ouviu falar do Setup Trap, você ouviu ele através do Stormer. Ele fez um vídeo dizendo, né, com um guia definitivo do setup, e eu acredito que todos vocês deveriam ver. Por esse motivo eu vou deixar o link aqui na descrição também, para quando você terminar de ver esse vídeo aqui, se você quiser, vai lá e assiste ele explicando também. Eu vou deixar bem claro que eu estou usando aqui primeiro a versão do Trap para Day Trade, tá bom? Porque existe uma versão para Day Trade, que é como ele explica, e existe uma versão para Swing Trade que tem um pouquinho de diferença. Você pode utilizar o método do Swing Trade para poder fazer um Day Trade? Até pode também, mas eu vou seguir a recomendação do mestre, beleza? Eu aconselho que você siga também. Vamos manter sempre o do Day Trade de um modo e o do Swing Trade de outro modo. Então vamos lá, eu estou aqui, né, para poder te explicar na minha tela do Photoshop e vamos falar um pouquinho sobre as características do Trap para Day Trade, porque é importante você entender. Primeiro, Maurício, eu posso usar ele em qualquer ativo? Pode. Esse é um dos pouquíssimos setups que, por ele ter poucos sinais e por ele ser confiável, você pode utilizar ele em muitos ativos, basicamente qualquer ativo, mas é claro, como sempre, eu vou te recomendar que você faça os testes e não saia operando cegamente, beleza? Lembra que é o seu dinheiro que está em risco aí, você precisa ser responsável com ele, que senão sua vida no mercado já era. Então vamos lá, o Trap para Day Trade. Primeira característica dele, ele é fácil de operar. Você basicamente vai ter uma linha que eu vou mostrar para vocês como colocar, e no momento que o preço passar por aquela linha, o setup está configurado, é só esperar a sua entrada. Então ele é muito fácil. A outra característica é que ele é price action puro, então você não depende de nenhum indicador. Não depende de estocástico, não depende de média, não depende de FR, LX, nem nada disso. Você pode se basear só pelo movimento do preço e níveis de preço que você estiver vendo o sinal, tá? Então isso aqui é uma vantagem muito boa. Uma das outras características é que ele tem poucas entradas. Poucas entradas pode ser bom, pode não ser, depende muito do estilo de cada um. Se você gosta de pegar poucas entradas, bem filtradas, em operações selecionadas, esse setup pode fazer muita diferença e pode ser muito bom para o seu arsenal de setups na hora que você estiver operando, tá? Se você tem um perfil um pouco mais agressivo e gosta de mais entradas em outros setups e tentar pegar a maior parte dos movimentos, toma bastante cuidado, claro, com o overtrading, coisa que eu já falei aqui no canal também em outro vídeo. Mas eu vou deixar aqui para você uma sugestão do outro setup que eu criei, que é o QQ1. Tá aqui em cima também, para quem tem essa questão de querer operar mais, tá? Então, no Trap você tem poucas entradas. E aí, o legal dele é que ele tem um risco-retorno de 2:1, que é uma coisa que, pessoalmente, eu gosto muito, tá? Você entende que se você arriscar R$10, você vai ganhar 20. Então, você tem um risco-retorno muito bom. E ele tem uma boa taxa de acerto. Maurício, quanto? Pega a planilha de backtest e faz você o teste. Outra coisa, ele é para ser usado diretamente no intradiário. Eu posso usar ele no gráfico diário? Nesse modo, não, e eu vou te mostrar por quê. Porque a gente depende de uma configuração do dia anterior para poder entrar. Então, você não tem como entrar em um período maior do que o gráfico diário. Porém, você pode utilizar ele em basicamente qualquer time frame do diário, 5 minutos, 10 minutos, 15, 60, 240, você pode utilizar ele no 2 minutos, tá? Então você tem muitas opções de time frame aí para poder utilizar, sendo que pessoalmente eu recomendo que você se atenha a esses dois aqui, 10 e 15 minutos. Sugestão,
Se você quiser mais operações, como o trap ele não aparece sempre, você pode utilizar o screening para poder configurar e te notificar quando que a condição do trap está acontecendo. Maurício, mas qual é a condição do trap? Ela é bem simples. Você vai esperar, eu vou usar aqui primeiro o exemplo na compra, você vai esperar que um candle viole a mínima do dia anterior, de todo o dia anterior, tá? Então, você vai ali, vai ficar olhando, você vai marcar a sua linha, a linha da mínima, onde ele fez a mínima. E aí você tem um candle que viole por 1 centavo, por meio ponto, por meio ponto no dólar, por 5 pontos no índice, ali o setup para você já está armado, você só precisa esperar esse candle fechar. E quando que vai ter a sua entrada? No rompimento da máxima desse candle que violou a mínima do dia anterior. O setup pode ser usado na venda? Pode. Como vai funcionar? Da forma oposta. Quando você tiver, então, um candle que rompa a máxima do dia anterior, ele só precisa violar, não precisa fechar acima, ele fez a máxima e o candle imediatamente seguinte rompe a mínima. Então, o que você vai esperar? Você olha, ele rompeu a máxima, violou, você espera esse candle fechar. Quando ele fechar, você coloca a sua ordem 1 centavo abaixo da mínima e aí você vai colocar o alvo que a gente falou aqui, 2 vezes o seu risco, tá? 2 vezes basicamente a amplitude de candle, 2 vezes o seu risco. Maurício, esse setup, quando a gente coloca ali, ele rompeu, esse candle que viola aqui, ele precisa ser um candle de alta? Não. Ele pode abrir aqui, voltar a subir e ser um candle de baixa, não tem problema. A única coisa que importa pra gente é que ele faça essa violação da máxima ou da mínima do dia anterior e o candle imediatamente seguinte. Eu posso esperar 2 candles? Não. Eu posso esperar 3? Não. Eu tenho que esperar fechar? Tem. Beleza? Então, as características são bem simples. Violou a máxima ou a mínima, espera fechar, entrada no rompimento ou na máxima, ok? Então, não tem muito o que falar aqui sobre de exemplos, tá? Então, eu vou direto para o gráfico para poder te mostrar e você vê ali alguns exemplos práticos, inclusive eu vou te dar a dica de já colocar essa linha automática também, para você não precisar ficar desenhando sempre. Embora eu diria que vale muito a pena você ficar desenhando para você se acostumar com quando que o preço está violando a mínima ou máxima do dia anterior, caso a sua plataforma não tenha a função de marcar automaticamente para você. E sem contar que é muito bom também que você se acostuma a observar o passado do preço para você tomar as suas decisões. Você não fica preso a uma linha que está desenhada ali, você vai ficar sempre olhando o gráfico inteiro para poder tomar uma decisão e isso vai facilitar muito. Então vamos olhar o exemplo, eu estou aqui em HGTX3, esse daqui é o gráfico de 10 minutos, inclusive HGTX3 é um dos meus ativos favoritos para Day Trade, tá aí para vocês, eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal, dá uma olhada aí também. Então como é que a gente vai fazer para poder procurar o trap aqui? É bem simples, olha só, eu vou olhar aqui, né, digamos aqui, ó, esse daqui foi um dia daqui até aqui, isso aqui é um dia inteiro. Então, você marca a máxima desse dia, que foi aqui, e você marca a mínima desse dia, que foi aqui. Só isso. O que você vai fazer, então? Você vai esperar um candle que rompa a mínima ou a máxima do dia, e esse vai ser o seu sinal. Então, vamos olhar isso aqui. Ó, vem aqui, passei, nada, ainda não. Opa, tô chegando, chegou. Esse candle aqui, ele violou a mínima do dia imediatamente anterior, beleza? Então, quando isso aqui acontece, o candle fecha. Você esperou ele fechar? São 3 etapas, lembra? A violação primeiro, quando ele violar, você espera fechar, a cor do candle não importa, e quando ela fechar, você vai então colocar a sua ordem, pode pegar aqui a ferramenta de risco-retorno e colocar então aqui 2 vezes o seu risco para cima, ok? Então você vem aqui e fica esperando, candle seguinte, ativou a entrada, ele chega a descer, sobe e ativa a entrada, e aí ele chega perto de estopar, volta, vai ali
e bate no alvo, ok? Maurício, mas eu tô vendo aí, esse ativo, ele mostrou ali um stop de 4 centavos e um alvo de 8 centavos. Vale a pena fazer isso? Não, mas eu tô te mostrando aqui como um exemplo. O ideal é que você procure ativos que consigam se mover um pouco mais, porque entradas aqui de 4, 5, 6 centavos, elas tendem a não ser muito lucrativas pelo risco-retorno, tá? Porque você vai ter que colocar um stop 1 centavo abaixo, um alvo 1 centavo acima, e aí o seu risco passa a ser 6 centavos para ganhar 8 centavos. Ele não é mais 2 para 1, ele passa a ser então 1 para 1,5, ok? Ou, claro, você pode pegar e realmente colocar o risco-retorno de 2 para 1. E aí você coloca a marcação, aqui estava em 16,5, sobe para 16,6. E aí você pega o seu stop e realmente coloca ele 1 centavo abaixo, tá aqui em R$16, e aí sim a saída seria lá em 16,18, ok? E aí você esperaria. Nesse caso aqui ele também deu certo, mas não é sempre que dá certo, e isso é muito importante. Então você já fez a primeira entrada de trap do dia, ela deu gain, você está feliz e basicamente acabou, porque é raríssimo isso acontecer mais de uma vez no dia. Então, qual é o próximo passo? A gente vai esperar, basicamente o dia acabou. Vamos lá. Aqui, acabou o dia. Quando esse dia acaba, o que você vai fazer? Você vai delimitar a máxima e a mínima desse dia, né? E aí tá ali, máxima, mínima, e no momento em que houver uma violação da máxima ou da mínima, lembra dos passos? Houve a violação, aguarda o candle fechar, a cor não importa, coloca a ordem no rompimento. Então a gente olha aqui, legal, rompeu, candle fechou. O que a gente faz? Pega a ordem, coloca ali então, e o alvo seria 2 vezes o risco. Então lá em 16,35, e aí ele foi, pegou a entrada, legal, show de bola, subiu, estopou. Pô, Maurício, mas chato, né? Sim, muito chato, acontece. Mas você executou o sistema perfeito. Então ele não funciona 100% das vezes, como sistema nenhum funciona 100% das vezes, beleza? Então é muito importante que você entenda isso. Por isso que eu fiz questão de pegar esse daqui, para poder te mostrar ele funcionando num dia e não funcionando no outro dia. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e você deve estar provavelmente pensando, pô, peraí, mas aqui o stop era de 6 centavos, e aqui o stop passou a ser 15 centavos. Nesse caso aqui, mesmo que eu tenha ganho, eu deveria fazer essa operação, e isso é uma coisa que você precisa entender. Você pode fazer a sua operação desde que você esteja correndo o mesmo risco financeiro. Ou seja, se você arriscou R$15 nessa operação, você teria que ter arriscado R$15 nessa operação também. Ok? Isso é extremamente importante, porque senão você vai começar a acertar operações que vão te dar aí, vou usar aqui o exemplo da HGTX, tá? Você vai acertar operações que vão te dar 10 centavos, 15 centavos, 16 centavos, e você vai tomar stop de 13, 15, 20, 25, e aí não adianta, porque mesmo que você acerte uma boa quantidade de vezes, 60%, você ainda vai ficar no 0 a 0, vai perder dinheiro. Se você acertar 70%, ainda vai ser frustrante, porque você vai ficar basicamente no 0 a 0. Você vai perceber que você está perdendo muito. Só que se você mantiver o mesmo risco financeiro, isso é extremamente importante, o risco financeiro, você vai arriscar R$50 por operação, não são 100 contratos por operação. O que significa que se você está utilizando um lote padrão de 100 contratos, de 100 ações, né, um lote padrão, e você está arriscando naquela operação ali, você está vendo que ela é de R$20, você decidiu, eu vou arriscar 50, você vai ali e vai entrar com 2 vezes aquela mão para ficar perto de 40. Então, você vai sempre tentar manter o mais próximo possível o mesmo risco financeiro, ajustando o tamanho da sua mão para poder caber no financeiro, ok? Pensa sempre nisso, tenha isso em mente, risco financeiro, para você não ficar à mercê desses movimentos. Porque se acontecer isso de você ganha, e quando ganha, ele até vai no alvo de 2 para 1, mas você vai ganhar R$30, quando perder você perde 40 no 1 para 1, não compensa, beleza? Vamos dar uma olhada mais alguns exemplos aqui. Então, essa daqui é a Vale, e eu falei para você que ia te dar uma dica para você não precisar ficar marcando isso aqui o tempo inteiro. Existe um indicador, eu estou usando aqui o Profit, eu não sei como é no Trade, que muita gente ainda usa o Trade,
mas você só precisa marcar a máxima e a mínima do dia anterior. Então o Prior Quote, que é esse indicador, ele permite que você faça isso. Botão direito aqui, inserir indicador, Prior Quote. Ok. E aí você vai adicionar ele aqui na Vale, tá? Nos candles, inserir. Eu vou adicionar 2 deles. Só tá aparecendo um, Maurício, eu sei. Dá 2 cliques em um deles, e aí você vai vir aqui, ó. Eu vou colocar ele como cor verde. Valor, eu quero que ele seja a máxima, ou seja, eu vou aplicar aqui, e ele vai me dizer para mim qual é a máxima do dia anterior em verde. Eu vou voltar aqui, ok, e vou no vermelho que está aqui embaixo, e vou deixar ele, vamos lá, vou tirar o automático, quero que ele fique um pouco diferente, vermelho, valores, eu quero ele na mínima do dia anterior, aplicar e ok. Bom, esse dia aqui você ignora, ele está mostrando que essa daqui é a máxima desse outro dia que está aqui atrás, tá? A gente está aqui no dia 8 de fevereiro, ele está mostrando que essa linha verde foi a máxima do dia 5 de fevereiro. Então, quando o novo dia começar aqui no dia 9, ele vai marcar para a gente a máxima e mínima do dia 8, ok? Do dia imediatamente anterior. Então, passei aqui e olha só, linha verde, o primeiro candle do dia abre, viola a máxima e fecha. O que você faz? Lembrou das regras? Primeiro a violação, aguarda fechar, a cor não importa, entrada 2-1, se romper no candle imediatamente seguinte. Então pega a sua ferramenta de risco retorno, joga o risco para baixo, ele está lá em 92,16. E aí o candle seguinte aciona a entrada, muito legal, ele desce e faz uma violação da mínima do dia. E aí a gente tem um trap contra a posição. Pergunta, o que você faz? Você deixa a sua entrada aqui para ele atingir o alvo, ou você encerra a posição aqui e inverte, porque agora você tem um trap na posição contrária? Bom, isso daí vai depender de cada um, ok? Se você fizer sempre invertendo a mão, não tem problema. Você não pode inverter a mão de vez em quando, porque você não vai ter consistência. Então, você veio aqui, e aí eu vou colocar então a marcação do trap, ó. Ele marcou aqui, violou a mínima, fez o candle, vou colocar a entrada, o rompimento da máxima dele, dá um risco de 2 vezes, dá um retorno de 2 vezes o risco, e aí ele aciona a entrada, sobe, bate no que seria o alvo da compra, e aí a Vale fecha o dia ali, né? E depois só você sairia no final do dia da posição vendida. Ou seja, nesse dia, quem vendeu esse trap tomou prejuízo, quem comprou o trap seguinte teve lucro. E aí é claro que se a pessoa viu isso aqui acontecendo e resolveu fechar a posição aqui, ela garante um lucro do que seria mais ou menos 1,36% e depois ela garante então mais 1,21% na compra na virada de mão. Maurício, eu deveria virar mão? De forma geral, não. Porque eu entendo que a maioria das pessoas que assistem o meu canal, elas estão aprendendo e virada de mão pode ser extremamente perigoso. Mas se você já tem uma experiência, faça os seus estudos e vê se vale a pena para você. Tranquilo? Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse vídeo, deixa aí nos comentários, mas ele realmente é um setup muito, muito simples. Maurício, você não vai falar do trap para swing trade? Não nesse vídeo, porque senão ele vai ficar gigante e eu quero poder te explicar ele decentemente, beleza? Então vai ficar para um próximo vídeo. Se você quiser o vídeo, deixa aí nos comentários, que eu já vejo quando que eu vou gravar para você. É isso aí, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!